estávamos conversando sobre depressão e você ficou de falar sobre os sintomas agora. Então, já falei e vou dar mais uma repetida, uma reorganizada nisso. Tá. Então, de acordo com o DSM, que é o manual diagnóstico que a gente usa para classificar as doenças e os transtornos mentais, nós precisamos apresentar 4 dos 9 sintomas que eu vou falar agora para vocês, ok? Num período de pelo menos 2 semanas para caracterizar uma depressão. Sendo eles os 2 que tem que acontecer. Então, desses 2, eles não fogem de acontecer, que eu falei que é o humor deprimido e a perda de prazer nas atividades. Então, das 9 características, 2 dessas que são primordiais vai ser essas, ok? Perda de prazer nas atividades e o humor depressivo. Outras podem ser a mudança significativa de peso e apetite, como eu falei antes, sem estar fazendo dieta, tá, Tony? Então, não é uma pessoa que tá fazendo dieta e que emagreceu, mas é uma pessoa que, então, de repente, emagreceu muito, não tá sem apetite nenhum, ou mesmo tá comendo em demasiado, e não era assim, são alguns alertas para nós. A alteração no sono, tanto o excesso quanto a falta de sono. Então, é o famoso, perdi o sono, não tô dormindo. Ou então aquela pessoa que está dormindo muito. Então, são alguns alertas também. A modificação da atividade psicomotora, então, ou seja, a gente vai ficar mais agitado ou mais lentificado. Também é outro sinal aí que pode nos alertar. Cansaço ou fadiga. Então, a pessoa é muito cansada, muito fadigada. Atividades que antes, igual então ir pra academia era tranquila e começou a ficar muito difícil. São questões que a gente pode, como eu disse, pessoal, é tudo prestando atenção. Igual eu falei, não confundam, porque tem semanas que a gente tá assim, mais cansado. A gente às vezes tá com alteração do sono, a gente tá um pouco mais ansioso, tá acontecendo algo na nossa vida. Então, tomar cuidado com isso. Como eu disse aqui, se isso se repete por 2 semanas. Durante 2 semanas. É um alerta. É um alerta para nós. Entendi. Sentimento de desvalia ou culpa. Igual eu falei, a pessoa então, tudo é ela, tudo é minha culpa, eu que sou errada, eu que não valho nada, eu que não dou conta. Tudo eu. Sim, dificuldade de concentrar ou mesmo tomar decisões. Aí vocês podem estar pensando, Igual, lembra que eu falei de personalidade? Eu já trouxe sobre isso aqui em outro programa. Óbvio que tem pessoas que, dependendo do estilo de personalidade que ela tem, do fator preponderante, lembra? Extroversão, sim. Conscienciosidade e assim por diante, que a gente já falou em outro programa, que está na. Então, quem tiver curiosidade, quiser assistir, ver o que a gente está falando aqui hoje, muitas vezes essa personalidade ajuda a ser uma pessoa, às vezes, mais indecisa, uma pessoa que às vezes geralmente sempre se coloca ali como culpada. Então, por isso que eu falo, muito a gente perceber as mudanças. Então, às vezes é uma pessoa que não era assim e começa a ficar assim. Ou mesmo, então, essa pessoa que pode ainda ser assim, então é tudo culpa minha, mas isso começa a ficar muito pesado. Então, essas alterações aí são alertas que acende para nós. É aquela coisa, já diziam os antigos que tudo demais é sobra, Sim. Aquela coisa que não é extrovertido demais, você tá querendo esconder alguma coisa, Triste demais, já tem algum problema. Sim. Então é bom a gente sempre acender o alerta e ficar atentos a isso. E a pessoa com um pensamento muitas vezes recorrente de autoextermínio, como eu falei antes, de uma ideação suicida também são, que às vezes, como eu disse, a dor é muito profunda, então essa pessoa começa a falar disso, ou mesmo pensar sobre isso, então são alertas que nos acende. E como eu disse, então viu que alguém tá passando por isso, ou você mesmo, como você falou, como que eu vou ver? Eu falei, alguns desses, eu falei os sintomas que caracterizam um processo depressivo. Então, se você vê que está acontecendo recorrente, que algo mudou nesse sentido, fica alerta, então procura um profissional, que seja o psicólogo, que seja o psiquiatra. Então, um ou outro vai encaminhar para o outro. Exemplo, tô ouvindo a Vanessa falar e me alertou para eu estar passando por um possível processo depressivo. Então, eu vou marcar com uma psicóloga, com um psicólogo. Aí você vai discutir isso com o psicólogo, vai falar. E o psicólogo, se ele vê e fechar um diagnóstico, ele vai te encaminhar para um psiquiatra.
se você procurar primeiro o psiquiatra, ele também vai fazer uma avaliação, vai ver essa questão do diagnóstico e também vai te encaminhar para um psicólogo. Então, é um trabalho conjunto quando a gente fala de depressão. Certo? Certíssimo. E ficou claro que é um trabalho conjunto e que a gente precisa dar medicação para agir num processo depressivo. Sim, o psicólogo e o psiquiatra trabalham juntos, né? Isto. E como eu falei, então, 4 desses sintomas, pelo menos, vai acontecer. E o fundamental, Tony, a vida fica disfuncional. Quando a gente está passando por um processo depressivo, a vida torna-se disfuncional. Então, aquela vida que começa a ficar, né, mais morosa, mais difícil, seja numa intensidade menor ou numa intensidade maior. Então, a vida começou a ficar diferente, igual eu falo, gente. Por isso que tem que tomar os devidos cuidados. Nessa loucura que nós vivemos, assim, dessa vida muito agitada. Então, vai ter semana que eu sempre posso estar com a minha energia um pouco mais baixa. Eu brinco muito assim, né? Eu, por exemplo, sou muito assim. Se um dia eu estudei muito, né? Um sábado eu peguei, estudei o dia todo. Igual esse sábado agora. Eu ministrei um curso, eu me preparei aqui pra vir na rádio. Domingo eu tava... Ontem eu tava assim, né? Meu Deus, porque a minha energia eu gastei muito ela, né? Então ali no domingo eu precisava dar uma descansada, uma acalmada. Então isso também a gente precisa de respeitar. E aí não é que eu tava passando por um processo depressivo, entende o que eu tô querendo dizer? Cansaço mental. Mas é um cansaço mental e físico, e que você sabe que você dormindo tudo, outro dia a vida segue. Sim. Então, outro alerta, a vida tornou disfuncional, a gente... Mas nem só isso também, né? Nem só dormindo você descansa a cabeça. Às vezes você precisa sair um pouco, descansar, passear, fazer uma visita a um amigo. Perfeito. Tomar um sorvete. Contemplar o céu. Tem várias formas. Um suquinho de cevada também já ajuda. Sim. Tem várias maneiras, né? Olha, a depressão é 2 vezes mais comum em mulheres do que os homens. É mesmo? É mesmo. As mulheres, as pesquisas indicam que geralmente é 2 vezes mais comum entre as mulheres. A gente pode pensar aí em situações. Geralmente a mulher ela tem uma sobrecarga muito maior, mas que não que o homem também não tenha. Então, assim, cientificamente ela é 2 vezes, ela acontece mais nas mulheres, porque se você for pegar historicamente também, a gente tem, né, historicamente as mulheres com sempre essa questão da mulher muito naquele lugar de ter que fazer tudo, ali também não falar, muitas vezes. O homem também passa, porque às vezes ele é cobrado demais, né, o seu provedor, é o que dá conta de tudo. Mas por a isso mulher que eu sempre falo, foi reprimida, né? Sempre. Mas o homem foi sempre reprimido em sentimento. Então, se a gente for ver os dois. Fica para. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso que eu falei que também não tem gênero. Então, cientificamente acontece mais com as mulheres. Mas também muitos homens passam por um processo depressivo e tem muito mais dificuldade de pedir ajuda, na maioria das vezes. Mas está quebrando também. Então, a gente tá com, graças a Deus, a gente tá com homens muito mais buscando ajuda, conseguindo falar, conseguindo também não carregar essa capa de super-homem. Outra questão, igual eu falei, quem já teve tem a probabilidade de 90% de repetir um episódio, mas desde que tratado é super importante. E tomar cuidado pra gente não ficar taxando, então, uma pessoa que tá passando por um processo depressivo de irresponsável, preguiçosa, né? E assim por diante, que isso não vai ajudar a pessoa em absolutamente em nada e só vai trazer, acho, só pioras para todo mundo. Uma enxada não cura depressão. Não, de forma alguma. De forma alguma. E até mesmo a gente tomar cuidado com isso. Em consultório é muito comum, Tony, muitas vezes também pessoas que hoje às vezes sofrem por ver que tem uma vida muito diferente do que os pais tiveram. Sim. Que é uma vida muito mais tranquila. E aí eu acalento o coração de vocês, e que bom. Que bom que a gente vai melhorando. Minha avó materna falava muito, quando sobrava comida, por exemplo, ela, gente, olha que legal, vocês podem pôr na vasilha, pôr dentro da geladeira, hoje vocês têm geladeira, então isso aí pode durar mais tempo, depois você tem micro-ondas. Uma coisa tão simples hoje, tão né? simples, e ela, né, toda a vivência dela, teve 8 filhos, aquela dificuldade toda, então, ela era encantada com ferro de passar roupa. Então ela falava, gente, porque é muito
moderno. E aí eu gosto muito de passar roupa. Aí me desestressa, embora hoje eu não tô com tempo mais. É a mas, sua assim, terapia. É uma das minhas terapias. Porque eu acho que eu via tanto, ela falava tanto, e ela tinha um gosto da roupa ficar passadinha e naquele ferro mais moderno, naquele ferro mais leve. Então não precisamos carregar essas culpas. A tendência é que melhoremos, que a gente melhore, nossos filhos sejam melhores que nós, que as gerações vão tendo. Porque a gente hoje pode então pensar também em outras coisas. Isso é evolução, né? Isso. E a gente não precisa sofrer tanto com isso.